Boa tarde, pessoal. Vamos falar hoje da semiologia do sistema urológico. A primeira afecção cirúrgica do sistema urológico é a litíase renal. Vejam este cálculo que, pela forma, tem o nome de cálculo coraliforme. Esses cálculos originam no paciente sintomatologia tipo a dor lombar com a característica de cólica, ou seja, a passagem desses cálculos faz com que hajam espasmos na musculatura das vias urinárias, dando ao paciente a percepção da dor tipo cólica. Esses cálculos também, ao passarem pelas vias urinárias, podem determinar lesões das mucosas, fazendo com que haja o sangramento de maior ou menor vulto, no caso a hematúria. Há também uma obstrução da saída da urina pelas vias urinárias, fazendo com que esses pacientes sejam mais propensos a quadros de infecção, podendo inclusive apresentar pus franco na urina, piúria. E por essas situações de processos inflamatórios infecciosos, há uma distensão da cápsula renal, fazendo com que na punho-percussão do ângulo costo-vertebral haja hipersensibilidade relatada pelo paciente, ou, conforme nós veremos adiante, o teste, a manobra de Giordano positiva, dolorosa. Aqui só para que nós tenhamos a noção do rim e das vias urinárias, a projeção do rim no ângulo costo-vertebral, que na punho-percussão, existindo uma distensão da cápsula, fará com que o paciente apresente hipersensibilidade nesta região. E algumas manobras semiológicas que nós podemos utilizar naqueles pacientes nos quais se verifique um aumento do volume renal, sendo possível a palpação, em alguns casos, do polo inferior renal. E aí nós temos o método de Guion, significa colocar o paciente em decúbito dorsal, rechaçar com a mão não dominante a loja renal para adiante e, durante a inspiração do paciente, com os dígitos, tentar palpar o polo inferior renal. A manobra de Israel, da mesma forma o paciente, nós temos a mão não dominante rechaçando a loja renal para adiante, mas o paciente é posto em decúbito lateral. Quando da inspiração do paciente tentamos palpar com os dígitos o polo inferior renal. A manobra de Golé consiste em colocar o paciente apoiando o joelho por sobre uma cadeira, para que tenhamos a diminuição da tensão da parede abdominal e, da mesma forma, mão não dominante rechaçando as estruturas renais, a loja renal para adiante e, quando da inspiração do paciente, a possibilidade da percepção do polo inferior renal. Aqui, o dito anteriormente para vocês, a manobra de punho-percussão pode-se fazer com uma mão apoiando, e o punho cerrado, a outra mão, ou diretamente o punho cerrado sobre a região, o ângulo costo-vertebral, e, existindo um processo inflamatório infeccioso, o paciente irá relatar dor. O sumário de urina já é um dos elementos utilizados nos quais nós podemos detectar a presença de hemácias quando da microhematúria ou até mesmo quando nós temos a possibilidade de, já na visualização direta, percebermos a presença de sangue na urina, o que pode denotar a presença de cálculos. Esses cálculos, a depender da sua impregnação cálcica, eles podem ser mais ou menos opacos na radiografia, já dando a percepção da formação de cálculos. Vejam aqui o aspecto coraliforme. Esse é um cálculo de estruvita que adquire essa forma em coral, portanto também chamado de cálculo coraliforme.
Aqui nós temos o padrão ouro, que é a tomografia computadorizada, mostrando a presença de um cálculo nas vias urinárias. Temos a ultrassonografia, a presença do cálculo, e por ele ter um percentual de cálcio, nós temos uma parte das ondas ultrassônicas refletindo e deixando posteriormente ao cálculo o que nós chamamos de sombra acústica posterior. Vejam aqui uma urografia excretora, no qual é introduzido um contraste endovenoso, chega às vias urinárias. Vejam que aqui já há, na radiografia simples, a visualização de um cálculo. Esse cálculo impacta o contraste, fazendo com que vejamos aqui o sistema pielocaliciano dilatado desse rim acometido pelo cálculo. No entanto, o outro rim era plenamente funcional sem cálculos, fazendo com que esse resíduo em bexiga tenha vindo do rim não acometido pelo cálculo. Como métodos diagnósticos, já disse para vocês, o padrão ouro, a tomografia computadorizada, o ultrassom vésico prostático, também muito utilizado pelo aspecto de não ser invasivo. Temos a urografia intravenosa, que aqui nós verificamos o contraste administrado por via endovenosa, ele é captado pelo rim, ocorre a ultrafiltração e nós podemos perceber todas as etapas das vias urinárias até a bexiga. Temos a urografia retrógrada ou pielografia, quando nós desconfiamos de algo que tenha a possibilidade de ter passado despercebido na região pielocaliciana e no ureter alto, nós utilizamos a cateterização do ureter e a passagem do contraste por via retrógrada para melhor visualização das vias urinárias. Temos a uretrocistografia retrógrada e miccional, que consiste na passagem de substância radiopaca pela uretra, já podendo visualizar estreitamentos a nível de uretra. Quando chega em bexiga, depois nós observamos a uretrocistografia miccional, com a passagem do contraste agora por via anterógrada, quando da micção. E nós podemos também fazer a análise quantitativa do cálculo com a pesquisa das substâncias cristalogênicas presentes nesse cálculo. Aqui nós temos os principais cálculos, né? O de natureza cálcica, principalmente o fosfoamoníaco magnesiana cálcica, ou cálculo de estruvita, ou ainda cálculo coraliforme, com um aspecto em coral, frequentemente radioopacos. Temos os cálculos de ácido úrico e de cistina, o de ácido úrico não sendo radiopaco, e o de cistina, a depender da concentração cálcica, podendo ser mais ou menos radioopacos. E observem, pessoal, que para o início da formação dos cálculos, também há a presença de alterações no pH urinário. A alteração no pH urinário fará com que a natureza de um ou outro cálculo possa estar presente naquele indivíduo. E isso pode acontecer por infecções urinárias, bactérias que alteram o pH urinário, por substâncias que o paciente tome ou que seja administrado a esse paciente, podem alterar o pH urinário e ter uma maior propensão à formação de um ou outro cálculo. Aqui nós temos, só para visualização, as diversas cálculos, né? Cálculo de ácido úrico, de cistina, de estruvita ou o cálculo coraliforme, o de fosfato cálcico, são as variedades de cálculos quanto à natureza química dos mesmos. E como aspecto na patogênese, nós temos a supersaturação, que é o pré-requisito essencial, inicial. Essa supersaturação desses cristais de cálcio, de estruvita, cistina, ácido úrico,
fará com que exista a formação de um núcleo, o processo de nucleação através de uma matriz orgânica de mucoproteína. Uma vez formado esse núcleo, há um crescimento do cálculo pela adesão e agregação cada vez maiores desses cristais. Existem substâncias que são utilizadas na prática clínica que tentam inibir esse processo de cristalização urinária. A outra afecção cirúrgica é quando o cálculo ao nível do sistema pielocaliciano e ureter chega já na bexiga. Então, o paciente pode apresentar dor pós-miccional pela presença de um corpo estranho dentro da bexiga, e quando essa bexiga se contrai, existe dor, a possibilidade de dor pela presença do cálculo em seu interior. O paciente, até pela impactação que há dos cálculos na uretra, né, a nível de sua saída de bexiga, então o paciente pode não eliminar plenamente o conteúdo urinário e ter a necessidade de urinar várias vezes em volume menor, o que caracteriza a polaciúria. E da mesma forma, esses cálculos podem lesionar a mucosa, levando quadros de hematúria. Aqui nós temos da mesma maneira, né, exames como o menos invasivo, a ultrassonografia. Vejam aqui a reflexão das ondas ultrassônicas, fazendo com que haja posteriormente ao cálculo a sombra acústica posterior. Nós temos a urografia excretora, que não apenas visualiza os cálculos no sistema pielocaliciano e ureteres, mas também ao nível de bexiga. Então, cálculos podem ser visualizados quando da etapa da bexiga. E nós temos a uretrocistoscopia, que possibilita a visualização direta dos cálculos, assim como a quebra desses cálculos. Ou seja, é um procedimento que pode ser não apenas diagnóstico, como também terapêutico. A terceira afecção cirúrgica é a hipertrofia prostática benigna, cujos sinais e sintomas são de sintomas irritativos. O paciente não consegue eliminar todo o volume urinário, portanto tem a vontade de urinar várias vezes em volume menor, polaciúria, sente uma necessidade imperiosa para urinar. Sintomas obstrutivos, o jato urinário torna-se fraco, a micção torna-se entrecortada em mais de um tempo. Observem que se eu tenho a uretra prostática e essa próstata ela é aumentada de volume, quando ela aumenta, ela estreita a uretra prostática, fazendo com que haja a formação de um resíduo urinário. E o resíduo urinário ele é responsável por esses sinais e sintomas obstrutivos e irritativos. Há a retenção de urina, há a possibilidade da distensão do globo vesical. E essa urina, pessoal, estagnada é um meio de cultura para bactérias e, portanto, o paciente pode apresentar quadros de infecção urinária. A ultrassonografia, ela é também uma grande aliada. Vejam aqui o aumento do volume prostático pelo ultrassom. Temos o toque retal nessas posições aqui colocadas, decúbito lateral, posição gênito-cubital, posição ginecológica, para que nós possamos realizar o toque digital. Introduz-se o dedo pressionando-se às 6 horas para que haja um afrouxamento do esfíncter anal. Prosseguimos com a introdução do dedo e depois rotacionamos para percebermos não apenas o volume prostático, como a textura, já que há a possibilidade de termos patologias que aumentam o volume prostático, como a própria hipertrofia prostática benigna, mas também processos neoplásicos. Então, se for uma neoplasia, essa próstata pode estar aumentada e com a sua superfície irregular e endurecida, enquanto que na hipertrofia prostática benigna há um aumento do volume e há uma percepção de elasticidade ao toque dessa estrutura prostática aumentada de volume.
Existem também a uretrocistografia retrógrada e miccional, que aqui também serve para nós analisarmos a questão da dinâmica urinária, né? E da possível estreitamento da uretra prostática. Temos a fluxometria urinária. Vejam aqui que o indivíduo pode ter um jato forte e, pelo crescimento da próstata, esse jato diminuir. E também a característica desse jato urinário ser entrecortado. Então, esta é uma curva normal de eliminação de urina, um jato forte uma única vez. O jato pode tornar-se de menor força, levando mais tempo para a eliminação da urina, e pode também ser entrecortado, características de quem possui estreitamento da uretra prostática. A varicocele é a formação de plexos varicosos, de veias varicosas, ao nível do plexo pampiriforme. Então vejam aqui, até pela própria anatomia, que a veia testicular esquerda, ela em ângulo reto com a veia renal, tem a questão da gravidade fazendo com que seja mais frequente a distensão dessas veias do plexo pampiriforme do lado esquerdo, formando essas varizes testiculares, que podem ser assintomáticas. Pode o indivíduo perceber uma dor em peso, pode existir um queimor, ou até mesmo, pelo aumento de temperatura local testicular, determinar quadros de infertilidade. Podemos fazer exames contrastados, né, uma flebografia, mas o mais comum é utilizarmos a ultrassonografia. Vejam que aqui vocês já visualizam esses espaços enegrecidos, que são as veias dilatadas, até porque quando se joga o efeito Doppler, se visualiza, né, o aspecto azulado. Então vejam que há uma distensão dessas veias e um maior conteúdo venoso, com veias dilatadas ao nível do testículo. A outra afecção é a hidrocele, que o paciente vai ter o acúmulo de líquido na túnica vaginal entre o seu folheto visceral e o folheto parietal. Então, nós temos pacientes que passam despercebidos em relação a sinais e sintomas, porém ele pode relatar um desconforto local e uma sensação de peso. A transiluminação é uma das técnicas na qual nós colocamos uma fonte luminosa em um dos testículos a ser examinado e percebemos a luz passar para o outro testículo. E isso só ocorre porque há líquido na túnica vaginalis, e esse líquido pode também ser visualizado pelo ultrassom. Vejam aqui a túnica parietal, a túnica visceral e o acúmulo de líquido ao nível do testículo, caracterizando a hidrocele. A outra patologia do testículo é a torção testicular. Nós temos o cordão espermático. Esse cordão espermático ele pode sofrer torção, e nessa torção o indivíduo sentir uma dor intensa, aguda, o escroto torna-se vermelho e edematoso, pode cursar com febrícula, e como há também um acometimento da artéria, então nós podemos ter um quadro de isquemia testicular. Portanto, pessoal, isso é uma emergência urológica. Vemos aqui a torção do cordão espermático, pode ocorrer também a torção do epidídimo. Vejam essas características de torção, a torção extravaginal, mais acima, a torção intratúnica vaginalis, que ocorre mais próximo ao testículo, como duas possibilidades de torções testiculares. É muito comum, pessoal, em crianças e em adultos jovens, ou então secundário a um trauma. Vejam que aqui o testículo sofreu a torção do cordão espermático, onde há o acometimento da artéria,
que irriga o testículo e que, portanto, se isso não for desfeito imediatamente, passadas horas, 4, 6 horas, já há uma possibilidade grande de que o processo isquêmico seja reversível com a necrose testicular, restando ao cirurgião a retirada desse testículo necrótico. Em relação à torção testicular e a outras patologias, como processos inflamatórios, a epididimite, nós temos alguns aspectos de sinais e manobras a serem feitas. Temos o reflexo cremastérico, quando nós estimulamos essa região interna da coxa por questões de irrigação, de inervação, melhor dizendo, nervosa. Como no cordão espermático passam artérias, veias e nervos, então há também um acometimento de nervos, e esse reflexo que no indivíduo normal, sem a torção testicular, seria com a elevação da M-bolsa, da bolsa homolateral, nós, na torção testicular, por comprometimento nervoso, nós não teremos, ao estímulo dessa região interna de coxa, a elevação da M-bolsa escrotal. Temos o sinal de Prem, que é a elevação do testículo. Se nós tivermos uma torção testicular, esse testículo não terá aliviado, o paciente não sentirá alívio da dor com a elevação do testículo. Por outro lado, se nós tivermos uma inflamação, por exemplo, do epidídimo, essa elevação do testículo fará com que o indivíduo refira melhora da sintomatologia dolorosa. Temos o sinal do ponto azul, que pode também ser característico de áreas isquêmicas, como na torção do apêndice testicular, então torna-se violáceo, aspecto violáceo, e isso pode transparecer através também com acometimento da pele do testículo, caracterizando o sinal do ponto azul. E como há torção, pessoal, o testículo pode, a manipulação lateral pelo examinador pode se mover como um sino, caracterizando o sinal do badalo do sino. O ultrassom, vejam aqui um testículo normal com a sua circulação, artéria em vermelho, a veia em azul. Aqui nós temos o fluxo registrado em gráfico. Porém, quando há torção do cordão espermático, você deixa de ter o retorno venoso e deixa de ter a irrigação arterial. Portanto, mesmo utilizando o efeito Doppler, nós não mais percebemos não apenas o retorno venoso, como também a irrigação arterial. Vejam pelo registro gráfico que há uma quase que parada total da circulação testicular. Portanto, o ultrassom também é muito utilizado. Gente, obrigado pela atenção, um bom final de semana.